Palavra do Senhor. Carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Amém? Carta aos Efésios, capítulo 1, o verso 4 e o 5, que nós vamos meditar rapidamente nessa noite. Efésios, assim como Filipenses, Colossenses, Filemão, formam as cartas escritas na prisão, em Roma, pelo apóstolo Paulo. Paulo estava preso quando escreveu essas cartas às igrejas, ou à igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Filipe, a igreja que estava em Colossos, e ao próprio Filemão, que é uma carta pessoal. Do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 3 de Efésios, Paulo, ele fala de doutrinas da igreja. Cristo, ela caminha em cima de doutrinas que Jesus deu à igreja, o que os apóstolos fundamentaram a igreja, e é em cima dessas doutrinas basilares que a nossa fé está fundamentada, e nós caminhamos, crendo, se fortalecendo, aguardando a volta de Jesus. E Efésios, irmãos, é uma carta, é o pico, digamos assim, das revelações bíblicas concernente à carta de Paulo. Ela não foi elaborada, ou não foi escrita para corrigir a igreja, por exemplo, como as cartas aos Coríntios, os Colossenses, Filipenses, mas foi uma carta escrita a uma igreja pujante, a uma igreja que estava vivendo um momento especial, um momento que poderia Paulo falar com ela, assim, numa linguagem bem espiritual, numa linguagem adulta. E essa carta, então, ela é escrita com o propósito de que os irmãos de Éfeso crescessem na fé, mais ainda na fé. Hebreus vai falar conosco, carta aos Hebreus, vai chamar a atenção dos irmãos, dizendo: irmãos, vocês já deveriam estar mestres, mas vocês ainda precisam ficar falando de doutrinas básicas, quando vocês precisariam já estar crescendo. E a Bíblia vai mostrar, Efésios mostra isso com muita propriedade, de crescer na fé, no amor, na sabedoria, na revelação, de uma vida digna diante de Jesus, digna de ser servo de Jesus. Carta aos Efésios vai mostrar exatamente isso, o propósito que o crente precisa ter de ser digno de ser chamado servo do Senhor, de estar crescendo na fé, de ser maduro na fé. Como nosso pastor sempre diz aqui, é crente de 30 anos, mas ainda é um nenê na fé, E às vezes nós encontramos crente de 2 anos e é um adulto na fé. Então, a fé cristã, ou a vida cristã, Paulo aos Efésios, ele vai trazer aqui para nós, dizendo assim: olha, vocês precisam prestar atenção nisso. A vida do crente é sempre constante e crescente. Crescer na fé. Se você conhece a Jesus, conhecê-lo mais. Se você busca Jesus, buscá-lo mais. Se você tem experimentado os aspectos da pessoa bendita de Jesus, conhecê-lo mais. E Paulo vai escrever exatamente essa carta. Mas nós vamos falar da parte aqui, onde o apóstolo Paulo, ele vai falar das bênçãos de Deus, bênçãos espirituais, das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Essa é a chave. Eu peço até que você repita comigo: em Cristo Jesus. Nós vamos perceber aqui que o autor vai dar esse destaque às bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Nesse primeiro capítulo, Paulo vai nos chamar a atenção, irmãos, para que nós possamos entender
que tudo que nós somos, as bênçãos espirituais que nós recebemos, as garantias eternas que nós temos, a esperança maravilhosa que nós temos, a vivência hoje como igreja que nós temos, tudo isso tem como crédito a pessoa bendita de Jesus. É por causa de Jesus, é em Jesus, é por Jesus que você goza das bênçãos espirituais que hoje você vive na caminhada cristã em Jesus Cristo. Tudo é por Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso nessa carta, no primeiro capítulo, quando ele começa que bendito Deus, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. A glória sempre tem que ser para Jesus. O reconhecimento da sua caminhada precisa ser em Jesus. Nós não temos méritos. Nós não temos de que se vangloriar. Porque os méritos da salvação, porque os méritos da redenção, porque os méritos da adoção, porque os méritos da santificação, porque os méritos da justificação, porque os méritos da reconciliação, porque os méritos da glorificação, tudo está na pessoa bendita de Jesus. Talvez você ainda não conhece em detalhe, e também não é que você seja obrigado a conhecer. Bom seria você conhecer em detalhes. Mas a sua salvação tem por mérito Jesus. E os detalhes da sua salvação, talvez você que não frequenta a escola dominical não saiba, mas os aspectos da salvação, o processo da salvação, a salvação ela é feita, o apóstolo Paulo vai dizer assim, os 3 tempos da salvação. Você foi salvo, você está sendo salvo, você será salvo. Mas com isso, Eliezer, você precisa aprender um pouquinho sobre isso aí. Mas na salvação, os méritos que você tem, por exemplo, na regeneração, que é o novo nascimento, o mérito está em Jesus. É por Jesus e por causa de Jesus que você tem condições de nascer de novo na obra do Espírito Santo. Porque Ele enviou o Espírito Santo. Para que Ele enviasse o Espírito Santo, Ele teve o quê? Subir. Se você olhar para a adoção, é um processo da salvação. A adoção, nós somos adotados. Nós somos filhos adotados. Amém? Não éramos filhos. Éramos jambuzeiros. Não é assim que diz aquele hino? Éramos jambuzeiros. Mas fomos adotados. A Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram a Cristo, o Pai deu-lhe o poder, deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Se você é filho hoje, é por causa de Jesus. Se você é chamada de filha, é por causa de Jesus. Se hoje o Pai, quando dirige a você, disse filha, é por causa de Jesus. Quantas vezes eu recordo bem, muitas vezes quando Jesus vai falar comigo, ou em profecia, ou na palavra de conhecimento, sabedoria, ou em sonho, ou alguma coisa, muitas vezes eu vi Jesus falar comigo, filho, e Ele começa a falar comigo, e eu fico pensando assim, é mesmo, filho por adoção, para que você não tenha nenhuma vangloriar. Não, eu nasci para ser já filho. Não, você foi adotado. Éramos distantes, estávamos destituídos da glória de Deus, mas em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, somos então recebidos para a glória do Pai. Aleluias. É por isso que você nunca pode esquecer Jesus. É por isso que você nunca pode tirar Jesus da vida, do serviço, do ministério que você exerce na obra de Deus, dos méritos que você tem na vida cristã. Nunca tire Jesus, nunca tire Jesus.
Parece um negócio bobo, né? Mas presta atenção numa coisa. Eu tenho meu irmão, Eliel, eu até conversei com ele. Ele está colecionando. Ele falou que quando chegar em 1000 posters, ele falou que ele vai divulgar tudo. Mas ele está divulgando um pôster o seguinte. A Sara sabe disso, o quanto eu brigo com isso. Você já percebeu que os posters hoje, os cartazes dos congressos hoje, está assim, nos congressos, a foto de todo mundo. Não é? A foto de todo mundo aparece. A, B, C, D, E, F, tudo está lá. Aí depois tem a foto dos outros, das autoridades. Aí você vai buscar o nome de Jesus. Agora vamos ver o nome de Jesus onde está. Aí está bem pequenininho, lá embaixo assim. E agora tem uma coisa. Até o nome Deus estão abreviando agora. Agora fala assim, AD. O nome do pregador é completo. O nome do cantor é completo. A foto é completa. Mas o nome da igreja agora está bem pequenininho, AD. Você sabia que os judeus, os escribas, quando eles estão fazendo uma cópia da Bíblia, quando ele chega no nome de Deus, em hebraico, eles param, eles trocam a caneta, o lápis ou a pena deles, uma pena mais limpa, aí ele volta lá, escreve o nome de Deus com todo cuidado e reverência, aí eles param, eles voltam lá e pegam outra caneta, ele continua escrevendo, de tal reverência que é, porque eles sabem quem é Deus. E nós estamos caindo nesse conto do vigário e substituindo tudo. Eu estou com um cartaz lá, e isso aí bateu o recorde. Isso aí foi recorde. Tem uns 10 pregadores lá, que é uma semana de Pentecoste. 10 pregadores, cantores embaixo, pastor, nome de todo mundo assim. E isso aí foi recorde, porque isso aí tirou o nome de Deus. Está o nome de todo mundo, mas chegou lá na frente, aqui embaixo deve estar o nome de Deus, né, o de Jesus, alguma coisa. Não, não tem. Tem o endereço da igreja, o nome de todo mundo e o sobrenome de Jesus. Parece simples? Parece simples. Mas se você for à luz da palavra de Deus, você vai ver uma coisa com os apóstolos e com os próprios seguidores de Jesus. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Que ele apareça, porque é nele, é por ele, é com ele, foi ele que morreu na cruz, foi ele que ressuscitou, foi ele que lutou, foi ele que venceu a morte, foi ele que garantiu que vai voltar, foi ele que enviou o Espírito Santo, foi ele que te justificou. Sara é prova disso. Esses tempos atrás, que eu fui ministrar a palavra em umas igrejas por aí, aí ligaram para mim, foi uma guerra. Ligaram para mim, o pastor, envie uma foto. A foto, eu falei, para que a foto, meu amigo? Não, para a gente colocar no cartaz aqui. Eu falei, não sou adepto de foto, não. Não, mas aí tem que pôr a foto. E ficou dias e dias colocando, manda a foto. Foi. Manda a foto. Falei, no lugar da minha foto, irmão, coloca a cruz. Coloca assim, Jesus salva, coloca alguma coisa aí. Deixa a minha foto aí. E ficou lá. Sabe o que aconteceu? Eles foram lá no meu Instagram, pegaram uma foto e colocaram lá. Quando eu cheguei na igreja, está lá o cartaz com a minha foto. Falei, ô meu irmão, não é isso não. Deixa Jesus aparecer, irmãos. Deixa Jesus aparecer. É Jesus. Você está aqui por causa de quem? Quem te salvou? Quando você aceitou Jesus, você ouviu falar de quem? Quem te batizou no Espírito Santo? Quem falou que vai voltar? Quem te garante o céu? Quem foi preparar o lugar? Quem te curou? Quem libertou você dos vícios? Quem libertou você dos demônios? Quem libertou você da feitiçaria? Quem libertou você da idolatria?
É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Oh, glória a Deus. Ontem eu estava falando com uma jovem, juntamente com o pai dela e a mãe dela. E ele veio alegre para mim e falou assim para mim: "Oh, rapaz, nós estamos alegres." Eu falei: "Por quê?" Porque a menina, né, a jovem, ela voltou para Jesus ontem, e voltou chorando, e não sei o quê, nós estamos todos felizes. E eu falei: "Poxa, que bênção, graças a Deus, glória a Deus." E ela falou, aí o pai falou: "Olha, agora tem que ficar firme com Jesus, ir para a igreja, e cantar." E eu falei: "Calma, rapaz, calma." Aí eu olhei para a jovem e falei assim: "Olha, minha filha, a oração que você vai fazer hoje é essa assim, ó: Jesus, derrame o teu amor no meu coração, para que eu te ame. Eu só preciso te amar, Jesus. É só te amar. Vir ao culto é bom, a igreja é bom, esse lugar aqui é gostoso, é um lugar convidativo, estar reunido com os irmãos é bom, tocar na orquestra é ótimo, coral, jovem, tocar, tudo isso é ótimo, tudo isso é bom, mas acima de tudo, o que você precisa ter no seu coração é amar a Jesus acima de todas as coisas." Se o amor de Jesus estiver no teu coração, irmão, a luta vem, o barquinho vai balançar, balança assim, balança assim. O barquinho vai balançar, a tempestade virá, você vai chegar um momento que você vai chegar assim, se arrastando, acho que eu vou desistir de tudo, vou largar tudo, e você vai, mas o amor que está dentro do teu coração fala: "Não, mas eu não consigo viver sem Jesus." A calúnia, sei lá mais o que, virá sobre a sua vida, você vai falar assim: "Vou largar tudo." Aí depois de largar tudo, aí você fala assim: "Mas e o amor? Eu amo Jesus. Eu não sei viver sem Jesus." Você já parou para pensar? Eu fico às vezes pensando, como viver sem Jesus? Como levantar, acordar de manhã, em uma manhã como hoje, ou como amanhã que virá, e você abrir os olhos e falar assim: "Não tenho Jesus." Como seria a sua vida assim? Eu sei que talvez você fale assim: "Eu nem imagino, Eliseu." Não dá para imaginar, não dá para conceber, não dá para entender, ficar: "Como eu vou conseguir viver sem Jesus?" Não dá. Mesmo quando às vezes eu peco, mas quando eu peco, logo vem o arrependimento, logo vem o sofrimento, logo vem a dor. Por quê? Porque eu feri Jesus, porque eu contrariei Jesus, porque senão o pecado seria apenas um pecado. Pequei, daí, tá bom, segue caminho, vida que segue. Mas quando você tem um objeto da sua fé, Jesus vivo, ressurreto, que te amou, que entregou a vida por você, que te espera, que está te aguardando, para que um dia você possa encontrá-lo nas nuvens, você vai assim: "Não, esse é o amor que Ele derramou no meu coração, e eu preservo aqui até hoje, até o dia da sua vinda gloriosa. Não largo de Jesus." Não dá, irmão. Não dá. Por isso que quando nós estamos aqui, tocando na orquestra, começa a falar aqueles hinos sobre Jesus, a gente se alegra. O coral cantando, a gente se alegra. Quando, agora mesmo eu e Sara estava em casa ouvindo, antes de vir para cá, ouvindo alguns hinos, até hinos antigos, né? E eu estava de joelhos, mas começou a cantar aquele hino, eu não lembro bem a letra, mas um hino que a letra mexeu comigo. Falei para a Sara: "Isso é uma poesia. Isso é uma poesia." Aquele no: "Pés divino, pés divino, pés divino,
É muito antigo, né, que fala, né, dos pés divinos, que andou sobre a Judéia, curando os enfermos, curando os cegos. Oh, pés divino! Que pés é esse, irmãos? É os pés de Jesus. Se você perceber quem é Jesus de verdade, a mulher samaritana, ela foi até grossa com Jesus, quando Jesus, dá-me um copo d'água. Ela disse, você sendo judeu, vem pedir água para mim? Que é isso? E ele olhou para aquela mulher com doçura no olhar. E disse, se tu soubesse, quem é que te pede água? Tu é que pediria água. Ele lhe daria água. E a água que ele lhe der, você nunca mais teria sede. Ah, se você soubesse na presença de quem você está aqui nessa noite. A outra mulher estava na casa do líder religioso lá, e Jesus estava ali tomando um chá da tarde com eles. E chegou aquela mulher, e quando viu Jesus, ela não se conteve. Ela abriu o seu perfume mais caro que tinha, derramou aos pés de Jesus. Podia ter derramado na cabeça, podia ter feito um espetáculo. Não, ela derramou ali e começou a chorar, e com seus próprios cabelos enxugava os pés de Jesus, porque ele sabia, ela entendia, quem estava ali naquele momento era Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas, amados, fiz a introdução aqui, né? Mas nessa introdução é importante nós entendermos que a nossa regeneração, a nossa adoção, a nossa santificação é méritos de Jesus. Você era impuro. Você não tinha acesso a Deus. Você não tinha condições de se aproximar de Jesus. A santidade de Deus é algo tão espetacular, ao mesmo tempo tão grande, tão terrível. Isaías teve a oportunidade de ver um pouquinho do que é a presença de Deus, do que é estar na presença de Deus. E ele viu uma categoria de anjos que chama-se serafins, que são anjos que estão junto ao trono de Deus. Anjos que estão junto ao trono de Deus. A Bíblia diz que esses anjos, eles voavam ao redor do trono. E tinham 6 asas. Isaías diz que com uma eles cobriam o rosto. Com outras 2 eles cobriam os pés. E com outras eles voavam. Os estudiosos da Bíblia dizem o seguinte: quando eles cobriam o rosto, era um ato de reverência. Eles não se sentiam dignos de olhar para o santo Deus. Quando ele cobria os pés, era um ato de reverência à pureza e à santidade de Deus. Eles se sentiam indignos de pisar aonde o santo Deus estava pisando. E com 2 eles voavam, porque fala do movimento que existe na presença de Deus. Ninguém consegue ficar calado, inerte na presença de Deus. Por isso que você está aqui, você levanta as mãos, você dá glória a Deus, você dá aleluia, você chora, você se alegra, você fala em línguas, porque é importante quando reconhecemos que estamos na presença do Altíssimo Deus, o Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, quando nós falamos da nossa redenção, a santificação é algo que é uma obra do Espírito Santo em nós, mas é realizada por causa de Jesus.
Irmãos, a Bíblia diz assim, ó, sem santificação, o que acontece? Você estava destituído. Você estava eternamente perdido. Mas Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. A morte expiatória de Jesus, a morte redentora de Jesus. Jesus morreu em teu lugar. Jesus morreu em teu lugar. Porque a morte era sua. Separado de Deus para sempre. E não só isso, uma morte expiatória, ou seja, derramou sangue. Esse sangue é o sangue que nos perdoa os nossos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém teria que pagar, foi pago, e por isso você alcançou perdão de seus pecados. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E através desse sangue, através também da doação do Espírito Santo a nós, a obra redentora e a obra do Espírito Santo que nos santifica, nos purifica, nos limpa e nos apresenta diante de Deus. Por isso que nessa noite, eu e você, nós estamos na presença do Senhor, justificados, santificados, como filhos, salvos, remidos no sangue de Jesus, e por isso podemos glorificar o Senhor nosso Deus, a Jesus, por tudo que Ele tem feito por nós. É Jesus que fez isso por você. Glória a Deus. A redenção. O que é redenção, irmãos? Redenção, não dá tempo de falar, claro, tudo isso, mas tanto no Antigo quanto no Novo, a redenção era quando você devia algo muito caro. Você tinha uma dívida e você não conseguia pagar essa dívida. Então, os seus bens eram alienados. E na época do Antigo Testamento, se aquilo não fosse suficiente, a sua casa era alienada. Seus bens eram alienados, a ponto de você mesmo ser resgatado como parte da dívida, se tornava escravo. Escravo. E aí só tinha uma forma. A cada 50 anos, que é o ano de jubileu, um parente mais próximo de você, ou dos seus parentes que ficaram escravos, ele tinha na lei de Deus o poder de ir lá e te remir, ou seja, pagar a sua dívida, não o valor total, porque não era impagável, mas um valor simbólico, e com isso te resgatava e te levava de volta. Não para ser escravo dele, mas para ser parente, resgatado. E você então era livre daquela dívida. Jesus fez isso por mim e por você. A nossa dívida era muito grande, irmãos. Era impagável. Como nós poderíamos encontrar? Mas Jesus pagou a minha dívida e a sua dívida. E hoje Ele pode se apresentar diante do Pai e dizer: está consumado, Pai, a dívida está paga, você não deve mais nada, meu irmão, você não deve mais nada, minha irmã. Ei, escute aqui, muitas vezes o inimigo vai se levantar, e vai se levantar mesmo, ele se levanta para te acusar, para apontar o dedo para você, para te dizer tudo o que você fez ou deixou de fazer, mas você tem um remidor, você tem um redentor, você tem a Jesus, que Ele pagou tudo o que você devia. E pela fé, você precisa tomar posse disso. É pela fé. Porque a redenção é pela fé que você toma posse disso. E aí veio a justificação. Amados, o que é justificação? Ser justificados. Jesus hoje está à destra de Deus Pai como nosso justificador.
É Ele que nos justifica. É Ele que nos justifica. Muitas vezes você será acusado. Muitas vezes você será acusada. Mas você precisa ter essa ciência. Eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Justificados pela fé em Cristo Jesus. E se um dia o inimigo se levantar, e se levanta. Deixa eu contar uma experiência para você. Abre uma janela aí. eu e minhas experiências. Abre uma janela. Eu estava certa vez orando. E eu estava passando um momento muito difícil. Até em questão espiritual, até que da minha vida espiritual estava em crise também. E eu estava orando, clamando, pedindo perdão, reconciliação com Jesus. E o Senhor permitiu, quando eu olhei para a janela do quarto, eu vi o acusador. E ele estava olhando para mim com a cara dizendo assim: sem chance para você. Acabou, filho. Ó, está aqui. Tudo. E jogando tudo na cara. E eu de joelho, clamando, pedindo perdão, até que eu senti o perdão. Quando eu senti o perdão, então me levantei. Me levantei e falei: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Vai-te embora. Sai daqui. E é assim que se faz. E é uma coisa importante você aprender na guerra espiritual. Não faça a guerra espiritual de joelhos, não. De joelhos é para adorar, de joelhos é para pedir, de joelhos é para se humilhar diante de Deus, de joelhos é para você adorar, receber do Senhor. Mas quando o Senhor te der autoridade para você guerrear, se levante. Se levante do joelho. Levante a cabeça com autoridade e enfrente o inimigo. Se precisar, ande na casa, ande por onde o Senhor te ordenar, te orientar, te dirigir, vai. Estenda as suas mãos. Ah, mas vai vir arrepio. Vai vir arrepio mesmo. Às vezes arrepia o corpo todinho, às vezes. Às vezes da cabeça aos pés, daquele arrepio, aquele calafrio. Aí é porque o negócio está bom mesmo. Aí sim, aí que você vai para cima mesmo. Aí você fala: pois então agora você vai mesmo. É sinal que você está aqui. Você vai ter que sair daqui. E Jesus está contigo, irmão. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está com você. Na tua casa, Jesus está com você. Naquela cozinha lá, Jesus está com você naquela cozinha. Jesus está com você naquele quarto. Jesus está com você naquele banheiro. Jesus está com você naquele quintal. Jesus está com você naquele corredor. Jesus está com você naquele escritório. Jesus está com você naquela fábrica. Jesus está com você por onde você andar. Jesus está com você. Não temas. Ele te reveste. Ele te dá autoridade. Ele te dá competência. Não é por você, mérito seu? Não. É porque você é justificado. E se o inimigo chegar e dizer assim: não, mas você tem aqui, mas você, papai, você. Você fala: meu filho, é o seguinte. É como o advogado faz. O advogado está ali. Cadê o advogado? Ele está ali na porta. É como o advogado sempre faz. Você está sendo acusado. O Ministério Público vai te acusar. Vai te levar você diante do juiz. Ó, é assim, assim, assim. O juiz, ele não vai te direcionar a você, falar: ops, se explica aqui. Não. Ele vai falar com você. Então vai lá, com o advogado, perante o juiz senta lá, fica olhando para você, olha para o advogado, vai falar para o advogado, não para você, o advogado. Fale. Você fica quietinho. Você só fala se o advogado pedir para você falar. Se o juiz pedir. O advogado começa a falar, justificar e fazer. Assim é você, meu irmão.
Quando o inimigo se levantar, preste atenção que eu estou falando para você, porque o inimigo se levanta. E muitas vezes você tem errado a forma de lutar. Quando o inimigo se levantar, diz apenas uma coisa para ele assim: fale com meu advogado. Eu tenho um advogado. Jesus, meu advogado. O que ele falar para você está falado. E o que você acha que Jesus vai falar para ele? Justificado. Justificado. Santificado. Limpo. Perdoado. Adotado. Redimido. Aleluias, glória a Deus. Reconciliado. Amados, guarda essa palavra no seu coração. Jesus está aqui. Jesus está com você. Quando você sair por essa porta, Jesus está ao seu lado. Quando você chegar na sua casa, Jesus vai estar lá. Você pode morar com uma família inteira, 10, 15 pessoas dentro da sua casa, Jesus está lá. Mas se você morar sozinha, sozinho, você chegar na sua casa hoje, quando você for abrir a porta da sua casa, da sua sala, ou da sua cozinha, e você olhar e falar, estou sozinha. Não, não está não. Jesus está lá. Jesus está lá. Jesus, se você olhar pelos olhos da fé, Jesus está na sala, sentado lá, te aguardando. Jesus já está lá no seu quarto, sentado lá na sua cama, te aguardando. Jesus já está lá na cozinha, sentado naquela mesa, te aguardando para, juntamente contigo, te servir. Abre os olhos da fé, você vai ver por Jesus caminhando pela sua casa, caminhando pelo seu escritório, caminhando com você pela rua, caminhando com você aonde você estiver. Jesus está lá. Aleluias. Oh, glória a Deus. Certa vez, já estou terminando. Certa vez, é coisa de doido, viu, irmão? É coisa de doido, viu, irmão? Coisa assim de doidão. Certa vez eu estava agoniado. Eu falei, quando eu estou agoniado, eu sei qual é a receita, vai orar. E eu fui orar. E a minha oração foi assim: Jesus, senta aqui. Puxei a cadeira. Senta aqui, Jesus. E comecei a falar com Jesus. Jesus é assim. Jesus, olha isso. Jesus é assim. Jesus. E comecei a falar. E sentado ali do lado. Depois eu saí da cadeira e debrucei na cadeira onde eu estava. Falei, Jesus, senta aqui. Na minha mente, no meu espírito, no meu coração, eu estava no colo de Jesus. E chorando. E clamando. E falando. Naquele dia eu consegui ir cedo para a igreja, no círculo de oração. Eu estava sozinho aquele dia, falando com Jesus. Quando eu cheguei no círculo de oração, Deus levanta um dos seus vasos, vai na minha direção e fala assim: filho, estava lá. Quando você falou assim, clamou assim, disse assim, estava lá, eu estava lá. E a resposta é essa. E quando você falar, essa sim, eu vou fazer assim, calma aqui, se aquiete aqui, caminha aqui, firme aqui, e aquilo que o Senhor foi falando comigo, eu saí dali um gigante, irmãos, porque não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, você não está sozinha, você não está sozinho, naquela cozinha parece que é vazia de tudo, não tem ninguém, tem, Jesus está lá. Comece a cantar para você ver, comece a glorificar ao Senhor para você ver a presença de Jesus naquele lugar. Comece a dizer, Jesus, Tu és lindo, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és grandioso. Eu sei que o Senhor estás aqui, Jesus, mostra onde Tu está. Onde Tu estás, Senhor, onde Tu está? Ah, Jesus, mostra. Já estou terminando. Te contar um outro testemunho para você, para fortalecer a sua fé. É assim que o Senhor está me direcionando. Mas eu conheço
um servo de Deus. E conheço mesmo, viu, né? Não ouvi dizer não, eu conheço ele. Um servo de Deus, que houve um momento na vida dele em que ele estava se preparando para casar. Eu conheço essa pessoa. E ele falou assim para essa pessoa: Jesus, no dia do meu casamento, eu convidei muita gente para o meu casamento, mas em especial eu queria convidar o Senhor. Eu faço questão que o Senhor esteja no meu casamento. Questão. E ele entrou no dia do casamento. Mas ele estava tão emocionado, né? Tão assim que ele passou, não percebeu nada. Mas a sogra dele, que era uma mulher de Deus, passou. E no meio da igreja, ela sentiu aquele calor, aquela presença de Deus tão forte, que ela falou sozinha, falou: Jesus está aqui. Oh, Jesus está aqui. E quando ele chegou junto ao altar lá, e a sogra, que seria a sogra dele ali, falou: eu senti a presença de Deus tão grande. Ele falou: onde? Lá no meio. Oh, Jesus está aqui. Jesus está no seu lar, meu irmão. Eu não sei porque o Senhor está falando, mas eu sei sim. O Senhor está pedindo para eu insistir nisso aí com você hoje. Jesus está no seu lar. Cante que Jesus está no seu lar. Você não está sozinha, você não está sozinho. Por onde você tem caminhado, Jesus está ao seu lado. Aleluia! Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você entenda que Jesus é o teu companheiro, Jesus é teu amigo, Jesus não te larga, Jesus não te abandona, Jesus não fala mal de você, Jesus não te trai, Jesus não te larga, Jesus, você pode amanhecer bravo, Jesus está do seu lado, você pode amanhecer sorrindo, Jesus está do seu lado, você pode amanhecer chorando, Jesus está do seu lado, Ele sempre estará do seu lado. Não faz diferença para Ele se amanhecer frio ou quente, está chovendo, se não, se você perder a hora para trabalhar ou não. Se você perder a hora para trabalhar, não tem problema, você vai sair correndo e vai sair correndo junto com você para o trabalho. Vamos, minha filha, vamos, você está atrasada. Vai entrar no ônibus com você, vai entrar no trem com você, vai entrar no escritório com você. Jesus está lá. Aleluia. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que você saia daqui entendendo que você é filha, que você é filho e que Jesus está com você. Amém? Chega na sua casa lá e dê um glória a Deus, viu? Porque Jesus está lá. Amém? Quem quiser se incomodar, que se incomode. Dá um glória, daquele bem glória pentecostal. Jesus está aqui, viu? Glória a Deus. Vamos colocar em pé, amados? São detalhes assim que Deus faz, viu? Eu tinha o costume de chegar em casa, quando eu ia abrir a porta, eu falava assim: a paz do Senhor. E entrava. Eu chegava no outro dia de serviço, ia abrir a porta, a paz do Senhor. Um dia um amigo meu, um irmão em Cristo, pastor, hoje ele já dorme no Senhor, ele deu risada e falou assim para mim: Senhor Eliezer, todo dia que você chega em sua casa, que vai abrir a porta, tem a paz do Senhor. Paz do Senhor para quem? Eu falei: não esquenta não. Eu sei quem está na porta da minha casa. Um dia um pastor, Deus usou a boca de um pastor, falou assim, lá em casa, na época lá: contempla o anjo que está à tua porta, e com a espada atenta te guardar. Eu falei: toma, segura essa aí, varão. Amém, irmãos? Queridos, domingo nós temos culto do amigo. Convide, evangelize, traga pessoas para ouvir a palavra de Deus. Temos escola bíblica dominical. Que o Senhor possa nos guardar